Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Josi Educa. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, principalmente para quem trabalha com criança, para os pais, professores e também para quem gosta de aprender um pouco mais sobre educação. Então esse vídeo, ele não serve apenas para uma área, serve para quem quiser assistir. E hoje vamos falar sobre a alfabetização. Mas antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você escuta a palavra alfabetização, o que é que vem na sua cabeça? Será que alfabetizar é simplesmente ensinar uma criança a decorar as letras? Será que basta aprender o alfabeto? Ou será que alfabetizar é apenas conseguir juntar algumas letras e formar palavras? A verdade é que a alfabetização é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então fique comigo até o final, porque vamos entender de uma forma simples o que é alfabetização, como esse processo acontece e por que ele é tão importante na vida das crianças. Vamos aprender junto. Então vamos começar pela pergunta principal aqui do nosso vídeo. Você sabe o que é alfabetização? Muitas vezes, quando pensamos em alfabetização, pensamos logo em uma criança aprendendo a escrever o seu próprio nome, reconhecendo as letras do alfabeto ou lendo as primeiras palavras. E sim, tudo isso faz parte do processo, mas a alfabetização não se resume apenas a decorar as letrinhas. A alfabetização é um processo de aprendizagem no qual a criança vai compreendendo o funcionamento da nossa língua escrita. Essa criança, ela não vai começar a fazer todos os processos do dia para a noite. Ela começa aos poucos a perceber aquilo que falamos pode ser representado por letras, por palavras. Por exemplo, a criança fala a palavra bola. Durante o processo de alfabetização, ela vai aprendendo que essa palavra pode ser registrada por escrito, usando letras. Então, existe uma relação entre a fala, os sons e a escrita. A criança vai construindo esse conhecimento gradativamente. É um processo que precisa de tempo, experiência, atividades significativas e acompanhamento. Por isso, quando falamos em alfabetização, estamos falando de construção. A criança não aprende tudo de uma vez, ela vai avançando pouco a pouco. E falando sobre o conceito de alfabetização, a alfabetização é um processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética que permite à criança ler, escrever e compreender as palavras. Então, para resumir, o conceito de alfabetização é ler, escrever e compreender palavras e textos. Um dos elementos importantes dentro do processo de alfabetização é o conhecimento das letras. A criança começa a ter contato com as letras em diferentes situações do seu dia a dia. Ela pode ver letras no seu próprio nome, no nome das pessoas da família dela, em livros, placas, embalagens, desenhos e muitos outros lugares. É muito importante que esse contato seja significativo para ela. Por exemplo, aprender a letra A simplesmente porque alguém mandou decorar é diferente de perceber que a letra A aparece no nome de uma pessoa conhecida ou em uma palavra que faz parte do cotidiano da criança. Por exemplo, como é o nome da sua mãe? Ah, o nome da minha mãe é Ana. Com que letra começa o nome da minha mãe? Começa com a letra A. Isso ajuda a fixar a letra na mente da criança. Como acontece o processo? A alfabetização acontece em etapas. Veja aqui como funciona na imagem. A primeira é a percepção. A criança começa a perceber sons, letras e palavras ao seu redor.
Segundo, ela começa a reconhecer, tem o reconhecimento das letras e entende que elas representam os sons da fala. Terceira é a compreensão. A criança começa a juntar as letras, formar palavras e compreender seus significados. Ela já percebeu, já reconheceu e agora começa a compreender. Aí vem a quarta, que é produção. Ela escreve, cria textos e se torna cada vez mais autônoma na leitura e na escrita. Quando falamos, produzimos diferentes sons. E na escrita, utilizamos letras para representar esses sons. Durante o processo de aprendizagem, a criança começa a perceber que as palavras podem ser divididas em partes. Por exemplo, podemos brincar com os sons das palavras, perceber palavras que começam com o mesmo som e identificar sílabas. Vamos pensar na palavra casa. Podemos perceber que ela possui partes e sons que, juntos, formam essa palavra. Essas descobertas são importantes porque ajudam a criança a compreender melhor a relação entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Por isso, atividades com rimas, músicas, parlendas, cantigas e brincadeiras com palavras podem contribuir para esse processo. E aqui existe uma coisa muito importante: aprender pode e deve ser prazeroso. A alfabetização não precisa acontecer apenas por meio de cópias ou repetições. As crianças podem aprender explorando, ouvindo histórias, brincando e participando ativamente das atividades. Depois de tudo isso, a criança começa a formar sílabas e palavras. A criança vai avançando na compreensão de como as letras podem ser organizadas para formar sílabas e palavras. Mas esse processo não acontece da mesma maneira para todas as crianças. Cada criança possui o seu ritmo de aprendizagem. Algumas conseguem compreender determinadas relações mais rapidamente, outras precisam de mais experiência, mais tempo e diferentes formas de explicação. Por isso, comparar crianças pode ser prejudicial. Em vez de perguntar por que uma criança ainda não aprendeu algo que a outra já aprendeu, é mais importante observar o que essa criança já sabe, o que ela está tentando compreender e como podemos ajudá-la a avançar. A alfabetização é um caminho de descobertas. A criança pode começar escrevendo de uma determinada maneira e aos poucos modificar sua hipótese sobre a escrita. Por isso, o erro também pode fazer parte da aprendizagem. O importante é que exista acompanhamento, orientação e oportunidade para que a criança continue avançando. Exemplo prático. Quando a criança aprende que a letra B junto com a letra A forma ba, ela começa a compreender como as palavras são construídas. B mais A, ba. Antes ela só via o B ou só via o A. Agora ela já compreendeu que se ela juntar, ela associa a alguma palavra. Talvez ela nem saiba o que é o lá, mas ela lembrou. Ba me lembra alguma coisa, bala. Então ela já começa a compreender e dar sentido àquela palavrinha, àquela letrinha. E aqui na imagem está bem claro para você aprender bem rápido o que a alfabetização não é. A alfabetização não é decorar letras e sílaba. Não basta repetir, é preciso entender o que elas formam. Copiar sem compreender, copiar por copiar. Copiar não garante que a criança saiba ler e escrever. Aprender de memória. A memorização isolada não gera aprendizagem real. Escrever sem finalidade. É preciso que a escrita tenha propósito e significado. Então, é isso que a alfabetização não é.
E quando falamos em alfabetização, a leitura também ocupa um lugar muito importante. Aprender a ler não significa apenas olhar para uma palavra e conseguir pronunciá-la. A leitura também envolve compreensão, compreender aquilo que está sendo lido. Imagine, por exemplo, uma pessoa que consegue ler todas as palavras de um pequeno texto. Mas quando alguém pergunta sobre o assunto, ela não consegue explicar o que entendeu. Nesse caso, precisamos olhar também para a compreensão. Por isso, desde o início, é muito importante aproximar as crianças dos livros e das histórias. Ler para uma criança, conversar sobre a história e perguntar o que ela imaginou são experiências muito valiosas. Podemos perguntar: o que você acha que vai acontecer agora? Ou então, por que você acha que esse personagem fez isso? Essas conversas ajudam a criança a pensar, interpretar e construir sentidos. A leitura precisa ser apresentada não apenas como uma obrigação, mas também como uma oportunidade de descobrir, imaginar e aprender. O que é letramento? Letramento é o uso social da leitura e da escrita em diferentes situações do dia a dia. Exemplos de letramento: ler placas, ler receitas, enviar mensagem, preencher formulários, entender notícias, é entender e utilizar a leitura e a escrita com um propósito, ou seja, letramento é participar do mundo de forma ativa por meio da leitura e da escrita. Aprender a escrever vai muito além de copiar palavras várias vezes. É claro que algumas atividades de registro podem fazer parte da aprendizagem, mas as crianças também precisam compreender por que está escrevendo e para que serve a escrita. Ela pode escrever um bilhete, uma lista, uma história, o próprio nome ou uma mensagem. Quando a escrita tem uma finalidade, ela ganha mais sentido. No início, a criança pode fazer tentativas. Algumas palavras podem não aparecer escritas da maneira convencional, e isso faz parte do processo de construção. Com orientação e experiência, ela vai aprendendo cada vez mais sobre a escrita das palavras. O papel do adulto é muito importante nesse momento. Em vez de simplesmente dizer que está tudo errado, podemos ajudar a criança a pensar. Podemos perguntar: que letra você acha que representa esse som? Ou vamos falar essa palavra devagar e pensar nos sons. Assim a criança participa ativamente do processo e não apenas recebe uma resposta pronta. Qual a importância da alfabetização? A alfabetização é essencial para o desenvolvimento da criança e para a sua participação ativa na sociedade. Até aqui já podemos perceber uma coisa muito importante. A alfabetização, ela é um processo. Não existe uma transformação mágica em que, de um dia para o outro, a criança acorda completamente alfabetizada. Ela vai aprendendo aos poucos. Primeiro, ela pode demonstrar interesse pelas letras. Depois, pode começar a reconhecer algumas. Em seguida, vai fazendo descobertas sobre os sons, as sílabas e as palavras. A cada nova aprendizagem, ela vai construindo conhecimento. Por isso, precisamos respeitar o tempo de cada criança. Isso não significa deixar de ensinar ou simplesmente esperar que ela aprenda sozinha. Significa observar, ensinar, propor desafios adequados e oferecer apoio. O professor e a família podem contribuir muito quando criam oportunidades para a criança ter contato com a leitura e a escrita de maneira frequente e significativa. E é importante lembrar: pressionar demais pode transformar a aprendizagem em um momento de ansiedade. O ideal é que a criança se sinta segura para perguntar, tentar, errar, aprender e tentar novamente. A alfabetização, ela permite que a criança tenha acesso ao conhecimento, se comunique melhor, desenvolva o seu pensamento e participe do mundo.
e ganhe uma autonomia. Ainda falando da importância da leitura no dia a dia, a leitura não precisa acontecer somente dentro da sala de aula, ela pode fazer parte da rotina da criança. Um adulto pode ler uma história antes de dormir, observar uma placa durante um passeio ou até pedir ajuda para encontrar uma palavra em uma embalagem. Pequenas situações do cotidiano também podem se transformar em oportunidade de aprendizagem. Por exemplo, você pode perguntar qual é a primeira letra do seu nome? Ou você consegue encontrar alguma palavra que começa com a mesma letra? Mas é importante que isso aconteça de forma leve, sem transformar todos os momentos da criança em uma prova. Ler também precisa ser prazer. Quando a criança percebe que os livros contam histórias interessantes, despertam emoções e permitem imaginar novos mundos. Ela pode criar uma relação muito mais positiva com a leitura. E é essa relação pode acompanhar essa criança durante toda a vida. Como a alfabetização transforma vidas. A alfabetização, ela vai muito além de aprender a ler e escrever. Ela é a chave que abre portas, cria oportunidades e transforma o presente e o futuro de cada criança. Ler e compreender, desenvolver sua criatividade, se expressar melhor, conquista autonomia, alcança seus sonhos. Então, essa é uma das mudanças que a alfabetização faz em nossas vidas e nas vidas das crianças. A alfabetização é um processo que pode ser fortalecido pela parceria entre escola e família. A escola possui um papel fundamental de ensino, com planejamento, atividade e acompanhamento pedagógico. Já a família também pode contribuir, criando oportunidades para a criança conviver com a leitura e a escrita no dia a dia. E não é necessário transformar a casa em uma sala de aula. Coisas simples podem ajudar muito. Ler uma história juntos, conversar sobre um livro, incentivar a criança a escrever uma pequena mensagem ou permitir que ela conte uma história usando a própria imaginação. Esses são alguns dos exemplos. O mais importante é compreender que cada criança está em um momento do seu desenvolvimento. Por isso, conversar com os profissionais que acompanham a criança e observar seus avanços é muito mais produtivo do que fazer comparações. Quando a escola e a família trabalham em parceria, a criança pode perceber um apoio ainda mais completo. Já pararam para pensar que a alfabetização ela é o começo de tudo? Alfabetizar é muito mais do que ensinar letras, é inspirar sonhos, formar cidadãos e transformar o mundo. Aprender a ler e escrever abre muitos caminhos. Por meio da leitura, podemos conhecer novas histórias, buscar informações, aprender sobre diferentes assuntos e compreender melhor o mundo. Por meio da escrita, podemos registrar nossas ideias, comunicar sentimentos, contar histórias e compartilhar conhecimento. Por isso, a alfabetização tem um papel tão importante. Mas precisamos lembrar que, por trás de cada palavra aprendida, existe uma criança construindo conhecimento, existe uma criança tentando entender, fazendo perguntas e descobrindo novas possibilidades. Por isso, ensinar com paciência, respeito e intencionalidade faz toda a diferença. Cada pequena conquista merece ser valorizada. Às vezes, as palavras que parecem simples para um adulto representam uma grande descoberta para uma criança que ainda está começando a compreender, o sistema de escrita. E é exatamente por isso que precisamos olhar para a alfabetização como uma jornada, uma caminhada. A alfabetização é um presente para nossas vidas. E agora que já estamos chegando, ao final do nosso vídeo, vamos lembrar da pergunta que fizemos lá no final, no começo do nosso vídeo. O que é alfabetização?
Como vimos, alfabetizar é muito mais do que simplesmente decorar o alfabeto ou copiar palavras. É um processo de aprendizagem que envolve compreender a relação entre a fala e a escrita, conhecer as letras, perceber os sons, formar palavras e avançar gradativamente na leitura e na escrita. É um caminho construído pouco a pouco. A criança pode percorrer esse caminho de uma maneira e em um ritmo próprio. Por isso, precisamos ensinar, acompanhar, incentivar e principalmente respeitar o processo de aprendizagem. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor o que é alfabetização. De uma forma bem resumida, a alfabetização é o processo de aprender a ler e escrever, compreendendo as letras, os sons e a formação de palavras. Já o letramento está relacionado ao uso da leitura e da escrita no nosso dia a dia, ou seja, saber utilizar aquilo que aprendemos em situações reais da sociedade. Em um próximo vídeo, eu vou explicar melhor, com mais detalhes, o que é letramento e mostrar melhor a diferença entre os dois. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like para que eu saiba que este tipo de vídeo está ajudando você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Josi Educa, aproveite para se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos sobre educação, alfabetização e aprendizagem. Muito obrigada por assistir até aqui. E agora eu quero saber qual parte desse vídeo você achou mais interessante. Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.